E aí galera, beleza? Bem-vindos ao nosso canal Imaginação Sociológica, onde a gente discute sobre tudo que acontece na sociedade de uma forma mais reflexiva, certo? Então vamos para o nosso assunto de hoje? Nosso assunto de hoje vai ser com relação a 4 mitos da ditadura, tá? Por que isso? Bom, porque nos últimos tempos nós tivemos um acontecimento muito importante no Brasil que afetou a todos nós, política e economicamente, que foi a greve dos caminhoneiros. Essa greve é um ato político, sim, porque toda a ação de disputa de poder envolve a questão política, né? Mas era um ato político de categoria dos caminhoneiros, né? Quando se faz greve, se procura reivindicar melhorias para a sua categoria profissional, que era o que os caminhoneiros queriam fazer. Diminuição do diesel, estabelecimento de piso de frete, mínimo de frete e tal, coisas que fossem melhorar para a sua categoria. Isso tomou uma proporção tão grande na nossa sociedade que o que aconteceu? A sociedade começou a apoiar e ver ali uma forma de protestar politicamente contra o nosso governo atual, né? Então deixou de ser uma simples greve e passou a ser uma manifestação, um protesto, né, político de toda a sociedade. Bom, diante desses protestos políticos, algumas coisas nos chamaram a atenção. O que as pessoas estavam reivindicando? E apareceu muito a reivindicação para a volta da ditadura, né? De intervenção militar, de volta da ditadura, para acabar com a corrupção. Todos nós sabemos e todos nós estamos cansados da corrupção na política brasileira. Certo? Isso todo mundo concorda. Ninguém quer político roubando, ninguém quer o nosso dinheiro de impostos sendo desviados, né? Todo mundo quer uma política de qualidade, uma administração pública transparente, né? Isso é fato. Indiferente do lado que se esteja, todo mundo torce por isso, né? E aí o que a gente vê? Que as pessoas começaram a falar muito da ditadura, né? Ultimamente a gente tem tido esse discurso na sociedade. E então eu resolvi trazer aqui para o nosso canal a discussão sobre a ditadura e para desvendar 4 mitos da ditadura, tá? Porque o que são mitos? São verdades, mentiras que a gente fala tantas vezes que acabam se tornando verdade. Então as pessoas estão falando de certas coisas como se fossem verdades e na realidade não são, tá? Então vamos pro primeiro mito sobre a ditadura. O nosso primeiro mito é a corrupção, né? Que é o que mais fala. Na época da ditadura não havia corrupção, os militares não roubavam, era tudo lindo e maravilhoso. O que eu escuto muito, que as pessoas falam, não se ouvia falar de corrupção no período da ditadura. Realmente tu não ia ouvir falar de corrupção no período da ditadura, porque na ditadura existia uma coisa chamada censura. Todos os meios de comunicação eram censurados pelo governo, ou seja, só podiam reproduzir e informar a sociedade aquilo que eles queriam. E nenhum governo vai sair por aí falando aos 4 ventos que está roubando, né? Então não ia ouvir nem na rádio, nem nos jornais, nem na televisão que havia corrupção no período da ditadura. Inclusive, muita gente foi preso por corrupção do governo anterior à ditadura, né? Porque um dos motivos para que a sociedade aceitasse o golpe que foi instaurado, porque sim, a ditadura, para ela começar num país, a população tem que aceitar, ainda mais um país desse tamanho, não tem como tu controlar uma população inteira só na força, né? Então existe um controle ideológico antes da instauração do golpe, e as pessoas aceitaram a implantação da ditadura porque elas acreditavam realmente que ia ser feita uma limpa na corrupção do país, né? E eles limparam os seus, com relação à sua oposição da época, e prenderam os corruptos e tal, mas não a si mesmo, né? Eu posso ir lá, prender um monte de gente que rouba e continuar roubando, e não falar para a população que eu estou roubando, porque eu não sou bobo nem nada. Foi o que aconteceu na época da ditadura. Então a corrupção existia, continuou existindo e ainda infelizmente existe, mas na época da ditadura só não se falava sobre o assunto. Não é porque você não ouve e não vê que não existe, né? Nós temos que estar ligado nisso daí, tá? Então vamos para o nosso segundo mito da ditadura.
O segundo mito da ditadura é com relação à economia. Se tem a ideia de que na época da ditadura o Brasil prosperou economicamente porque se fez muitas obras que ficaram inacabadas, né? Se investiu muito dinheiro na indústria, nas empresas e tal, mas na realidade se investiu dinheiro nos ricos e os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Houve um investimento de dinheiro, mas não quer dizer que foi para todo mundo. Né? Então, no período da ditadura, a desigualdade social no Brasil cresceu muito. Então, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. A economia não foi a melhor. Né? Então, a gente dizer que economicamente o Brasil estava a mil maravilhas na época da ditadura, não. Existiu um arroxo salarial muito grande. Por quê? Porque a ditadura proibia greve. Então, os trabalhadores não podiam se manifestar e exigir melhorias para a sua categoria. O que acontecia? Os empresários se prevaleciam e não davam aumento, não melhoravam as condições de trabalho e tudo isso ficou, né, estagnado no período da ditadura. Então, foi uma maravilha economicamente? Não, infelizmente não foi. O Brasil se endividou muito no período da ditadura, né, e não teve melhoria econômica, não se diminuiu a desigualdade social, que até hoje é o maior problema do Brasil economicamente, certo? Vamos então para o nosso terceiro mito da ditadura. O terceiro mito é com relação à saúde e educação. Na época da ditadura, todo mundo respeitava os professores, a educação era uma maravilha, todo mundo aprendia, né? Não. O índice de analfabetismo do período da ditadura é muito alto, tá? E não teve nenhuma política pública do governo para diminuir esse índice de analfabetismo. Por quê? Porque não havia uma preocupação com as pessoas de classe baixa. Quem frequentava a escola era classe média para cima. Não se tinha um acesso universal à educação como se tem hoje, tá? Que é uma política que surgiu depois no período da democracia, com a nova Constituição de 1988. Tá? A educação não era universal. Quem tinha acesso à universidade eram só pessoas de classe alta. Pouquíssimas pessoas conseguiam ingressar nas universidades. Curso universitário era para poucos. Né? A educação não era de qualidade, de fato. O que tu tinha era uma população menor envolvida com a educação. Né? Então, nós não tínhamos, por exemplo, pessoas de periferia como nós temos hoje na escola, que tem muitos outros problemas estruturais de vida que dificultam a sua aprendizagem, mas isso a gente discute em um outro vídeo. Né? Então, assim, a educação não era universal, a educação a universidade não era para todo mundo, né? Hoje ainda também está longe de ser para todo mundo, mas já melhorou bastante. Não se tinha políticas públicas de incentivo à educação, o analfabetismo era alto. Com relação à saúde, também não se tinha políticas públicas voltadas à saúde como se tem hoje. O SUS foi criado a partir da democracia. Tá? Não é uma mil maravilhas o SUS? Não, não é. Tá? Tem muitos problemas. Sim, ninguém está ignorando os problemas que se tem hoje. Mas a gente também não pode achar que, porque hoje está ruim, que sem o SUS seria melhor. Né? Vamos combinar, gente. Com o SUS tá ruim, imagina sem ele como é que seria. E isso são políticas que surgiram a partir da democracia, porque a democracia, ela subentende-se que é um governo para todos, ricos, pobres, classe média, quem for, né? Então, assim, tu tem que ter políticas para todo mundo. O Brasil ainda sofre com a desigualdade social, sim, não é todo mundo que tem acesso às melhores políticas públicas, sim, mas numa democracia nós podemos falar sobre isso, né? Agora, numa ditadura, não pode se falar sobre isso. Aí nós vamos para o nosso quarto e último mito da ditadura. No Brasil, se teve uma ditadura branda. Bom, gente, a ditadura no Brasil, se comparada à da Argentina e do Chile, sim, teve menos mortes, né? Mas não quer dizer que no Brasil não houve mortes ou não houve tortura. Tá? Não tem nem como se quantificar exatamente quantas pessoas morreram, porque esses arquivos não havia registro, esses arquivos sumiam, né? E até hoje existem muitos arquivos fechados do período da ditadura que não são abertos para estudos porque não quer deixar se descobrir muita coisa. Mas as pessoas eram torturadas, sim, tá? Jovens, mulheres,
homens, mulheres grávidas sofriam, eram torturados para se arrancar a verdade. Vamos combinar que sobre tortura a gente confessa qualquer coisa, né? Não é assim, vou só confessar. Não, tu confessa até que matou alguém sem ter matado para poder se livrar daquela tortura. Então a tortura não é o melhor método de se arrancar a verdade de alguém. Mas já era uma prática tida pela polícia da época para crimes comuns. E aí com a ditadura foi implantada também para os crimes políticos, né? Se torturava os presos políticos para se ganhar a confissão deles sobre aquilo ali. Bom, então se eu viver num período onde eu não tenho direito de questionar o governo, como é que eu vou pedir melhorias? Como é que eu vou dizer que eu quero uma melhoria na educação do meu município, da minha cidade, para os meus filhos? Se eu falar qualquer coisa, eu vou ser preso politicamente, eu vou ser torturado, eu vou ser ameaçado, eu não tenho esse direito. Na realidade, numa ditadura, a gente abre mão dos nossos direitos políticos. Nós não temos direitos políticos. Nós colocamos na mão de um grupo de pessoas para que elas decidam politicamente o que é melhor para nós. Na democracia, a política é feita pelos políticos e pelos cidadãos. A gente também tem que participar. Nós temos que dizer o que queremos e isso dá trabalho. Infelizmente, a ditadura para muitos foi boa, porque não exigia envolvimento político. Se eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e me contento com o que tem à minha volta, sem questionar qualquer coisa, beleza. Mas e aí? Numa democracia, não. Eu tenho que questionar. Numa democracia, eu tenho que pensar. Numa democracia, eu tenho que ser crítico. Eu tenho que estar ligado no que está acontecendo. Eu tenho que ver televisão, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, né? Porque eu tenho que estar presente no dia a dia, na política. E isso dá trabalho. A democracia é um regime político que dá trabalho para toda a população. A ditadura, a gente simplesmente diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão tomando a decisão. Numa democracia, não. Eu tenho tudo a ver com isso. Né? Eu tenho direito, eu tenho a obrigação. Nós temos direitos e deveres que devemos cumprir numa democracia. Né? Numa ditadura, nós temos muito mais deveres do que direitos. E isso a gente tem que começar a se dar conta. Né? Então aqui eu só quis fazer uma introduçãozinha rápida para a gente discutir um pouquinho sobre esses mitos, para fazer vocês pensarem, para vocês buscarem, para vocês estudarem. Então eu vou deixar nos créditos do vídeo nomes de historiadores, sociólogos e cientistas políticos para vocês pesquisarem o que eles estudaram sobre o assunto, as pesquisas que eles fizeram, né, para vocês irem atrás da informação também. Aqui eu dei só uma pincelada por cima para instigar vocês, para desmistificar algumas coisas que parecem tão dadas e tão simples e na realidade não são. A gente tem que sempre questionar quando as coisas são muito simples, né? Porque nada numa sociedade é simples, né? Esse canal tá aqui para mostrar isso para vocês, que não adianta a gente querer discutir determinados assuntos como se fosse preto no branco, porque existe muita coisa cinza aí no meio, né? Existe uma margem, um espaço cinza que deixa as coisas muito mais complicadas, né? E isso tem que fazer a gente, pensar, né? Botar o cérebro para funcionar. Então, assim, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ler mais um pouco antes de sair simplesmente reproduzindo o que as pessoas dizem, tá? Não é uma questão de esquerda e de direita, até porque isso vai ficar para um outro vídeo. O que é direita e o que é esquerda realmente não tem. Hoje em dia não tem mais como a gente ter essa divisão, não é uma partida de futebol, não é um Grenal, né, pra gente ficar, eu sou disso, eu sou daquilo, né, então a gente tem que, na realidade, começar a refletir e conseguir ter um debate legal sobre isso, né. Então tá, gente, muito obrigada por ter assistido, dá um like no canal, se inscreva no canal, siga aí pra gente continuar discutindo. Até o próximo vídeo.